Então, galera, vamos pra partida. Primeiro tempo, o jogo começou pegado, normal. Ceará e Vasco são dois times que vão lutar do meio da tabela pra baixo ali. E começou um jogo muito truncado no meio campo. O Ceará começou um pouco melhor, mas não foi um primeiro tempo assim com muitas chances claras de gol. Teve uma chance clara de gol, que ia ser a do segundo gol do Ceará, depois o Ceará fez o primeiro, com o Pedro Raul ali, que depois de fazer o primeiro era só tocar de lado pro Ailon. Teve essa chance clara de gol no primeiro tempo, mas teve um lançamento ali do Fernando Sobral, que foi o primeiro gol do Ceará. O lançamento do Fernando Sobral e o zagueiro do Vasco tira mal de cabeça. Mérito do Lucas Mugni, que insistiu na jogada, não desistiu da jogada, pegou a bola da sobra e cruzou pro Pedro Raul dentro da área. Oportunista, Pedro Raul, que tá em uma excelente fase aí, o cara tá confiante, nem parece aquele Pedro Raul que jogou no Vasco e no Corinthians. No Ceará é outro Pedro Raul. Pedro Raul que busca o jogo. Pedro Raul que tá com tá com confiança. Confiança pra caramba. Tanto é que hoje fez 2 gols. Esse gol, galera, do Pedro Raul, o primeiro gol do Ceará, o Ceará fez aos 29 do primeiro tempo. E é aquela velha história que vem se repetindo. O Ceará, depois que faz o gol, recua, se abdica de jogar. Tá ficando chato de falar isso aqui já, mas é o que acontece no jogo. O Ceará para de jogar, se abdica. O Ceará meio que segurou ali com as investidas do Vasco, mas o Vasco meio que desorganizado, não chegava contundente ao ataque. No primeiro tempo ali, o Vasco praticamente não deu nenhum chute no gol, que eu me lembro, nenhuma cabeçada, o Verrete sendo muito bem marcado. Algumas vezes ali, algumas falhas do zagueiro do Ceará, mas o Vasco, ele domina, fica com a posse de bola perto da área do Ceará, mas sem ameaçar com chutes com perigo no gol, sem ameaçar com chutes no gol. Mas não deixa de ser um perigo pro time do Ceará, que numa bola ali vadia ali dentro da área, o Vasco podia fazer muito bem um gol de empate. Mas essa é a tônica do Ceará. Faz um gol e recua. Faz um gol e recua. O segundo tempo começou da mesma forma. O Ceará com a vantagem ali, o Ceará tava com a vantagem do placar de 1-0 e o Ceará meio que se acomoda. Eu entendo até a tática do Condé ali de você tá ganhando de 1-0 e você querer jogar no contra-ataque. Mas acontece que o Ceará, para ele jogar no contra-ataque, ele deixa o time muito em cima. O Vasco tava indo muito para cima. Tava claramente que o Ceará tinha deixado de abdicado de jogar. Até o segundo gol do Ceará, que foi aos 36 do segundo tempo. O Ceará foi dar esse contra-ataque fatal só aos 36 do segundo tempo. Ou seja, o Ceará ficou quase o segundo tempo todo sofrendo. Sofrendo desnecessariamente. Até no cruzamento ali do Galeano e o Guilherme, que tinha acabado de entrar, dá assistência pro Pedro Raul. Numa noite mágica do Pedro Raul hoje. Mágica. Pedro Magic. Fez o segundo gol do Ceará, que deu aquele alívio, mais ou menos. Mais ou menos. Mas aí tu acha que o time que faz um gol e recua, tu acha que com 2 gols não vai recuar mais ainda? Foi o que aconteceu. Com 2 gols, o Ceará achou que o jogo tava ganho. Fez o segundo gol aos 36 do segundo tempo. Aí ficou um clima meio estranho, você achando, não, time aqui agora, perfeito. Perfeito aqui. Aí até um ataque lá do Vasco, lá do lado esquerdo, lá do Vasco, o cara cruza a bola, o Marlon, a bola passa pelo Marlon e ele fica olhando a bola, fica olhando pra cima assim, e tinha só quem? Verrete atrás dele que cabeceia e faz o gol, 2-1. Aí fica aquele clima estranho, né? Aquele estranho, gol nos acréscimos, 2-1, e qualquer bolinha dentro da área é um perigo, e fica aquele, né, clima estranho no estádio, desnecessário, porque não precisava. É pra ser uma vitória tranquila, e o que acontece? Mais um gol nos acréscimos. Mais um gol nos acréscimos. O Ceará precisa trabalhar isso, parar de tomar gol nos acréscimos, sofrer à toa. Hoje era pra ser um jogo tranquilo, enfim, ganhamos. O que importa é os 3 pontos. E eu vou mostrar pra vocês aqui os gols e vamos ver algumas falhas de alguns jogadores. Vamos lá. Sobral recebeu a bola. Olha o lançamento que ele vai dar pro Mugni. Você vê aqui que é o meio que um lançamento perdido. Mas mérito do Mugni, que ele acredita na jogada. Ele acredita que o zagueiro do Vasco ele pode falhar e tá correto. O Mugni encarnou o espírito correto aqui do Ceará. Lutar até o final.
E foi o que aconteceu. No lançamento do Sobral, o zagueiro nem percebeu que eu acho que acredita que ele nem acreditou que o Mugni fosse acreditar na jogada. Tanto é que ele cabeceia pra trás, ele leva um susto aqui, ele dá até uma corrida a mais, ele vê o jogador do Ceará ali. E o Lucas Mugni aproveita aqui e cruza pro Pedro Raul. Pedro Raul bateu no pé do Pedro Raul, é caixa. É caixa, não adianta. Não adianta, assistência do Lucas Mugni. E já era. Segundo gol. E até aqui, pessoal, até ali, Ceará jogando bem. Jogo truncado, mas Ceará jogando melhor. Ceará era o senhor das ações. Depois que fez o gol, parou de jogar. Até ali sofreu. Sofreu até os 36 do segundo tempo, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Foi uma roubada de bola ali do Matheus Araújo. E o Galeano levou ali, tocou pro Fabiano. Fabiano parou, brincou, tocou pro Galeano de novo, que ele cruzou na cabeça do Guilherme. E o Pedro Raul só escorou. Gente, aqui, nesse gol aqui, o que você acha que acontece? Aqui acabou o jogo. Aqui acabou o jogo, deu. Não tem mais jogo. Aí você acha que o time que fez um gol, com 2 gols, não vai se acomodar ainda mais? Foi o que aconteceu. O Vasco achou um gol ali de cabeça e ficou um clima meio estranho no estádio. E graças a Deus que deu certo. Graças a Deus. Vamos ver aqui individualmente cada jogador. Vamos dar uma avaliada aqui individualmente cada jogador. Então, gente, Bruno Ferreira. Falar o que do Bruno Ferreira? Não fez nenhuma grande defesa, mas também não comprometeu. Entrou o Fernando Miguel, que teve um lance lá que o Marlon recuou pro Fernando Miguel e ele foi tocar pro Fabiano, quase entregou a paçoca ali, foi escanteio no finalzinho do jogo, tá, seu Fernando Miguel? No finalzinho do jogo você deu um escanteio pro Vasco. 2-1 no placar, você deu uma chance pro Vasco. Bruno Ferreira saiu contundido, não fez muitas defesas também. Fabiano é sempre regular, né, gente? Hoje não comprometeu, mas no jogo do Juventude comprometeu nos 2 gols, mas hoje não comprometeu. Não tenho o que falar do Marlon. O Marlon, nosso zagueiro, falhou no gol do Vasco, ficou olhando a bola passar. Tinha que pelo menos cabecear a bola para algum canto, ele achou, acho que não tinha ninguém atrás dele e deixou a bola passar. O William Machado foi bem, não comprometeu, foi bem. Matheus Bahia muito bem ali pela lateral esquerda. Muito ataque do lado dele ali na lateral esquerda. Matheus Bahia que faz falta pra gente, fez falta no último jogo. Você vê que no último jogo a lateral esquerda do Ceará com o William Machado era um zero à esquerda. Só atacava pelo lado direito. Agora você vê mais um Ceará mais equilibrado. Ataque pelo lado direito, ataque pelo lado esquerdo. No jogo contra o Juventude, não. O Ceará era só um lado, atacando só para um lado, era um time penso. E o Matheus Bahia é um jogador essencial. Você vê que você sente que o Matheus Bahia não joga, você sente falta do jogador. É um jogador essencial no time do Ceará. Dieguinho foi bem regular no jogo, Dieguinho. Fernando Sobral também. O que eu falei para vocês também devem ter visto no último jogo. No último jogo, o Condé botou Dieguinho e Lourenço. Não sei se foi por desgaste do Sobral, mas o Sobral é bem melhor na marcação do que o Lourenço. Você vê que ficou um time mais coeso, um time com marcação mais dura. No último jogo contra o Juventude, o Lourenço entregava a bola, não ganhava uma disputa de ninguém. O Fernando Sobral tem muito mais força fisicamente do que o Lourenço. O que pode acontecer do Lourenço é ele botar o Lourenço no lugar do Lucas Mugni quando sair cansado. Mas ele não tá optando por isso, ele tá optando pelo Matheus Araújo. Lucas Mugni também, que foi bem também hoje, muito bem, deu passo pro gol, do primeiro gol do Ceará, acreditou na jogada. Como sempre, o Lucas Mugni vem se entregando nas partidas, mas é Lucas Mugni que só dura 60 minutos. Dura o primeiro tempo todo ali e no máximo mais 15 ali do segundo tempo. Ailon nem fedeu e nem cheirou. Se tivesse perdido, se tivesse empatado, ia ser pior. Mas o Ailon, pra puxar contra-ataque, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Teve um contra-ataque ali no segundo tempo que o Ailon atrapalha, cara. O Ailon atrapalha o contra-ataque do Ceará. Ele atrapalha, ele é lento. Eu não sei o que o Condé não vê isso, cara. Condé mais uma vez demora pra mexer. Mais uma vez demora pra mexer. Eu acho que tava ganhando ali de 1-0. Teve um ataque lá do Vasco com perigo e ele demorando pra mexer. O Galeano foi muito bem hoje também.
deu o cruzamento, deu uma pré-assistência, né? Que a assistência foi do Guilherme. Ele deu a pré-assistência, que ele cruzou a bola pro Guilherme escorar de cabeça pro Pedro Raul. Galeno foi bem hoje. E Pedro Raul não preciso nem falar, né? Foi o homem do jogo, on the match, 2 gols. E são 10 jogos e 9 gols. 9 gols com a camisa do Ceará. O Matheus Araújo ele entrou no lugar do Lucas Mugni. O Condé estava alternando entre Matheus Araújo e o Rômulo. O que é que acontece? Nenhum dos dois está servindo. Quando o Lucas Mugni sai, o time fica sem meio armador. Matheus Araújo fez gol contra o Grêmio, mas também, da mesma forma, apagado no jogo. Tá entrando e não tá conseguindo impor um ritmo igual ou parecido com o do Lucas Mugni quando fica na partida. E Rômulo também entrou, não deu nem para perceber. O que era, qual a outra opção que o Condé pode fazer? Em vez de colocar Matheus Araújo ou Rômulo, quando ele tirar o Mugni, ele pode botar o Lourenço. Ele pode botar o Lourenço ali como meia amador, já que o Matheus Araújo e o Rômulo não estão correspondendo à altura do Lucas Mugni. Ele pode fazer essa opção de botar o Lourenço ali. Tira o Mugni, bota o Lourenço. Deixa o Sobral e o Dieguinho ali. Mas eu até entendo. Tem um Lucas Lima ainda como volante. Mas eu até entendo que ele não queira, vamos supor, gastar o Lourenço como um meia, porque vai ter o desgaste natural do volante, do Dieguinho, do Fernando Sobral, que ele vai ter que tirar com o decorrer da partida. Eu até tenho essa parte também de ele não querer gastar o Lourenço como meia, deixar ele como volante, porque ele vai ter que tirar sempre um dos dois, por causa do desgaste da partida. E a classificação, né, pessoal? A classificação ficou assim: Ceará em terceiro, foi o primeiro time, foi o jogo que abriu a rodada, foi o único jogo hoje, e o Ceará ficou em terceiro. Vamos torcer agora pro Flamengo e pro Palmeiras, pelo menos um empate ou perder. E o Vasco ficou em sexto ali. Gente, e assim ficou a classificação. O Ceará ficou em terceiro, com um jogo a mais, abriu a rodada. E o Vasco continuou em sexto. Tem Flamengo e Palmeiras que vão jogar amanhã. Vamos ver as partidas aqui. O Flamengo. O Flamengo vai jogar com Juventude em casa. Provável que o Flamengo ganhe, né? Essa é a lógica. E o Palmeiras vai jogar com o Inter. O Inter lá. Aqui já dá pra dar uma. Já dá pra dar uma secadinha, um empate ali. Uma vitória do Inter, quem sabe. O Inter ganhando vai pra 8 pontos. Já passa o Ceará. Juventude aqui que tá em quarto vai jogar com o Flamengo fora de casa, lá no Maracanã. O Flamengo vai ganhar. E vamos secar, galera. Vamos secar os outros times. Estamos começando bem. Nas últimas 5, ganhamos 2, empatamos uma e perdemos uma. Esse empate aqui dava para ter ganhado. E essa derrota aqui dava para ter pelo menos empatado. Mas bola para frente que atrás vem gente. E o Pedro Raul aqui, galera, tá na artilharia da Série A. Tá na artilharia junto com o Verratti. Ceará em terceiro colocado. Fez a obrigação de casa. Estamos jogando em casa e estamos vencendo, estamos fazendo o nosso dever de casa. E é isso que a gente espera. O Ceará tem que fazer isso até o final. Para esse ano é brigar para não cair. Esse ano é brigar para não cair. É o que a gente espera do Ceará, é isso. Tá, galera? Valeu e até a próxima.